Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos, ao nosso irmão Carlos Nascimento, né? Estamos aí começando mais um evento nosso, Caminho para a Iniciação, e que nós fazemos todos os sábados, né? Aqui, Caminho para a Iniciação, justamente nós enfocamos assuntos relacionados com o processo de se escolher e se seguir o caminho da iniciação. Então, aqui é o caminho, esse encontro é caminho para a iniciação, justamente jogando sementes para o caminho da iniciação. Agora, é claro que, para quem estiver nos assistindo e quiser seguir o caminho da iniciação, então é necessário participar de uma escola iniciática, né? Não é possível se fazer o caminho da iniciação sem estar afiliado a uma escola iniciática. Por quê? Porque é necessário estar vinculado, seguir os preceitos e as orientações da ciência iniciática das idades, né? Que vem desde tempos muito antigos, remotos, né? Dado pelos mestres, então, inclusive pelo nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, né? Então é necessário entrar numa escola iniciática. Agora, sempre tomando cuidado para verificar que essa escola iniciática siga rigorosamente os princípios da ciência iniciática das idades. Porque pode haver alguma escola que não esteja seguindo exatamente esses preceitos, né? E acabam originando uma pseudociência, né? Algo degenerado, e o aluno que seguir essa orientação não vai dar em nada, né? Vai acabar ficando frustrado no seu processo iniciático. Então, a pessoa tem que aderir a uma escola iniciática. E no nosso caso, nós recomendamos a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Como é que faz para aderir? Tem na internet. É só entrar na internet, né? Se procurar o site da Eubiose, só colocar na internet, põe lá, busca Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose, e a pessoa então vai se localizar e procurar as devidas informações para se filiar a uma escola, né? A um departamento. Existem muitos departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose no Brasil e no exterior também, né? Então, tem um amplo leque de opções para que se siga o caminho da iniciação. É claro que, no momento atual, estamos passando por este impasse, né? por este momento de experiência na humanidade, né? Em que tudo está controlado, né? E os processos presenciais estão também suspensos ou controlados, e, da mesma forma, na Eubiose, as aulas presenciais estão suspensas por enquanto, mas continuamos trabalhando via internet, né? Então, as pessoas que entrarem num dos departamentos, fizeram a sua filiação, vão fazer o curso através de lives, né, pela internet e assim por diante, né? Sempre lembrando, que o processo iniciático da eubiose baseia-se justamente naquilo que o nosso mestre nos ensinou, o nosso mestre, augusto mestre, professor Henrique de Souza, que é a tríplice iniciação eubiótica. É o método que segue a eubiose. São 3 pontos fundamentais, 3 sustentáculos, 3 pilares, né? Que é justamente o templo, né? A escola e o teatro. O templo, onde se desenvolve todas as atividades templárias, como o próprio nome indica, né? Com relação de rituais, mantras, hinos, etc. O que está hoje também não está tendo uma execução presencial, por motivos que já declaramos, né? Todo mundo sabe, né? Mas, pela internet, são dadas informações importantes a respeito da atividade templária. Depois, o segundo ponto é a escola, né? Também via internet. O que se faz na escola? Isso é um estudo amplo, né? De todos os assuntos relacionados ao desenvolvimento da filosofia transcendental cósmica, da ciência iniciática das idades. E o terceiro ponto é o teatro, né? O teatro, que é justamente a execução de todos esses planos, projetos, ideias no mundo físico, objetivo, né? Então, onde? No lar, na sociedade, na empresa, nos nossos meios de contato com as outras pessoas, etc. Então, esta é a tríplice iniciação eubiótica, no templo, a escola e o teatro. Eu quero também citar que todas essas nossas lives
todas essas nossas lives estão contidas, né, no YouTube e no Facebook. Podem ser assistidas, né, por gravações, ficam indefinidamente as gravações, né? Nós estamos lá hoje na live número 26, então todas as 25 estão lá gravadas, e mais 3 anteriores, né, a essas 25, né, são 26, na verdade, então seriam 29 vídeos já, né, pela Caminho da Iniciação. Todos podem assistir, Facebook e YouTube, né? Então está comigo. Além, como eu sempre faço também, eu lancei no ano passado esse livro aqui, Aurora dos Deuses, né, no Braço de Ouro. Então, trata justamente de assuntos ligados à filosofia transcendental cósmica, muito útil para aqueles que estão estão pensando em entrar no caminho da iniciação, e todos aqueles também que já estão no caminho da iniciação. São informações muito importantes. Pode ser adquirido agora através da Amazon, né? Pode ser adquirido através aqui dessa editora, né? Editora aqui que eu estou mostrando, Lura Editorial, né? Pode entrar no site, né? Lura Editorial, fazer o pedido, ou então pela Amazon, né? A Amazon vende pelo livro físico, ou então a pessoa pode adquirir o direito de ter acesso ao e-book. Então, são duas opções. Mas pode receber o livro fisicamente, né? Tanto pela Amazon como também pela editora Lura. Né? Muito bem. Nós estamos aqui, a pouco e pouco, né, continuando o nosso estudo sobre a filosofia transcendental cósmica, né? Sobre, claro, nos 2 pontos fundamentais, né, que regem todo o nosso estudo, que é os trabalhos de Helena Petronio Blavatsky, século XIX, e os trabalhos do professor Henrique João de Souza, século XX, na verdade, e jogando para o século XXI, terceiro milênio, é isso? E todo o terceiro milênio até o ano 3005, quando, pelo ensino do nosso mestre, o professor Henrique João de Souza, deverá existir na face da Terra uma nova civilização. Se tudo acontecer conforme a lei determina, existirá uma nova civilização, lá no ano 3005. Esse processo começou no ano 2005, através da Batalha Maitreya. 2005 a 3005, 1000 anos. E lá, em 3005, deverá existir uma nova civilização, uma nova regência no planeta, né? A humanidade deverá atingir um estágio de evolução extraordinário, né? Eu estou falando isso justamente da raça ariana, né? Especificamente da raça ariana, né? A humanidade, capitaneada pela raça ariana, deverá atingir um estágio de evolução extraordinário, conforme os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique João de Souza. Né? Então, é necessário o quê? Que nós trabalhemos para que esse fato aconteça realmente. Né? Nós temos que trabalhar, e principalmente como? Como é que nós trabalhamos para que esse fato aconteça? Justamente criando veículos para a divindade. Né? Existem seres do além-a-caixa, mestres, né? Seres de elevada hierarquia, né? Sendo projeções da divindade, cujo plano universal da divindade é justamente a plasmação dessas consciências, a projeção dessas consciências na face da Terra. Né? Então, e para que isso aconteça, é necessário que nós evoluamos, façamos o desenvolvimento na nossa consciência interna através da autotransformação, né, do autoconhecimento, a fim de nos tornarmos cada vez mais melhores veículos para essas consciências superiores, a fim de fazer esse entrelaçamento entre a consciência divina com a consciência terrena. Nós já falamos a esse respeito e vamos fazer novas abordagens ainda futuramente, né, a respeito da Lemúria, Atlântida, né? Sempre lembrando que na Atlântida, isso aí o nosso mestre afirma, a Helena Blavatsky afirma também, que no tempo de Atlântida, os deuses viviam na face da Terra, viviam em conjunção, em perfeita sintonia com os seres humanos na face da Terra. Com a queda atlântica, houve essa separação, né? Ou seja, os seres divinos, os seres de hierarquia, se projetaram para os mundos internos. Para os mundos internos. Mas a humanidade não ficou órfã, porque a divindade originou um sistema de comunicação entre a divindade, a própria divindade e o ser humano,
é chamado processo avatárico. Ou seja, o que é avatara? Avatara não é uma pessoa, é um mecanismo. Avatara quer dizer descida da lei, descida da divindade. É isso? Agora, é claro que para que haja avatarização, que ocorra esse processo avatárico, é necessário haver veículos. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Formar veículos para que a divindade e as hierarquias se projetem na face da Terra. O nosso veículo é de todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que tiverem capacidade de fazer isso até o ano, no terceiro milênio, né? Então, isso é muito importante, né? A isso se chama, o nosso mestre dá um nome específico, trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra. Ou seja, trazer a divindade para a face da Terra. Isso é muito importante, esse conhecimento, né? Então, nós estamos abordando a cada encontro assuntos relacionados com justamente a doutrina secreta de HPB, de Helena Petrovna Blavatsky, e também a respeito dos ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza. No encontro passado, nós abordamos o assunto a respeito do livro do nosso mestre, né? Eubiose, o verdadeiro caminho da iniciação. Não paramos por aí, porque o livro tem um assunto inesgotável, vamos continuar, né? Mas vamos pegar o link novamente anterior, aqui da doutrina secreta, né? Seguindo os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky. Então, temos uma série de considerações a fazer e vamos seguindo justamente neste projeto de estudo, né? Ou seja, então, a nossa mestra nos diz que, seja qual for a sorte reservada à autora por parte da crítica malévola, há pelo menos uma coisa que não pode ser posta em dúvida. Assim fala Helena Blavatsky. Os membros de várias escolas esotéricas, cujo centro está situado além dos Himalaias, e de que se podem encontrar ramificações na China, no Japão, no Tibete e até mesmo na Síria, como também na América do Sul, afirmam que tem em seu poder a soma total das obras sagradas e filosóficas, manuscritas ou impressas. Enfim, todas as obras que têm sido escritas nas diversas línguas ou caracteres, desde os hieróglifos e ideográficos até o alfabeto de Kadma ou de Vanagari. Então, isso a nossa mestra indica, né? E esses seres de elevada hierarquia têm em sua posse todos esses documentos. Todos esses documentos, né? Em formas manuscritas ou então impressas, né? E realmente é um repositório enorme que se tem aqui na face da Terra a respeito desses assuntos transcendentais, né? Então, continuando, dizem e repetem constantemente, né, que, a partir da destruição da Biblioteca de Alexandria, todas as obras que podiam levar ao conhecimento da ciência secreta han sido objeto de cuidadosas buscas, graças aos esforços combinados dos membros daquela fraternidade. Perfeito? Então, aí está. Houve a queda, a destruição da Biblioteca de Alexandria, mas muita coisa foi salva, né? Os mestres e os discípulos e os iniciandos e iniciados que lá estavam fizeram protegeram em muita parte tudo que estava escrito em papiros na Biblioteca de Alexandria. Mas sempre lembrando que aquilo que estava na Biblioteca de Alexandria corresponde ao que estava na face da Terra. Agora, podem ter destruído elementos físicos, papiros, na biblioteca, mas não destruíram a base que existe nos mundos internos. Isso ninguém destrói. É impossível destruir tudo aquilo que está registrado nos mundos internos. Então, aquilo que estava na Biblioteca de Alexandria, em toda a biblioteca, é apenas uma cópia daquilo que está nos mundos internos, né? Isso é muito importante. E os entendidos, né, acrescentam que, uma vez descobertas essas obras, é isso? Uma vez descobertas, essas obras foram destruídas, com exceção de 3 exemplares de cada uma, que foram conservadas sob rigorosa custódia. Como eu falei, né? Os mestres preservaram a grande parte de tudo lá que estava guardado na Biblioteca de Alexandria. Na Índia, os últimos desses preciosos manuscritos foram guardados em um sítio oculto durante o reinado do imperador Akbar. Foi um grande imperador, né?
também na Índia, e durante esse império, então, guardou-se uma grande quantidade desses documentos. Né? Então, o HPB cita um erudito do século XIX, né, o professor Max Müller. Né? Ele fala, o professor Max Müller declara que nem o suborno, nem as ameaças de Akbar, do Império de Akbar, foram capazes de arrancar aos Brahmanes, dos mestres, o texto original dos Vedas. Mas logo se vangloria de que os orientalistas europeus o possuem. É muito duvidoso que a Europa tenha o texto completo, e o futuro talvez venha a reservar surpresas desagradáveis para os orientalistas. Então, esse estudioso, né, que ela cita, o Max Müller, diz que muita coisa está em mãos nas bibliotecas do Oriente, do Ocidente. É claro que não. É claro que não. Na biblioteca do Ocidente pode existir apenas fragmentos daquilo que existe guardado nos mundos internos do Oriente, lá existiam, né? E sobreviveram através do século, foram mantidos através dos séculos. Né? Então, ela diz que a Europa pode ter surpresas, e já teve surpresas, né? De que realmente o que se tem nas bibliotecas da Europa é o mínimo daquilo que se possa imaginar que existam nas grandes registros que existem no Oriente, né? No Oriente, principalmente os mundos internos. Disse também, afirma Blavatsky, né? Que todos os livros sagrados dessa espécie, cujo texto não se achava suficientemente velado pelo simbolismo, ou continha alusões muito diretas aos antigos mistérios, foram então copiados em caracteres criptográficos, quer dizer, uma linguagem cifrada, né? Tais que pudessem desafiar a argúcia do mais competente paleógrafo, quero dizer, e depois destruídos até o último exemplar. Então, quer dizer que ela diz que muito foi criptografado, foi escrito de maneira simbólica, né? Simbólica, através do simbolismo que somente os mestres sabem, né? E os originais escritos foram destruídos. Uma coisa importante que a HPB nos ensina, né? No reinado de Akbar, ela afirma, né? Alguns cortesões fanáticos, vendo com pesar o interesse pecaminoso que o seu soberano, Akbar, demonstrava pelas religiões dos infiéis, chegaram até a ajudar os brahmanes na ocultação dos manuscritos. Veja assim, no reinado de Akbar. Né? Então, aqui vimos que muitos, né, mestres ajudaram os brahmanes na ocultação desses manuscritos. Né? Um daqueles foi Badaoni, que sentia um horror não dissimulado à maneira de Akbar pelas religiões idólatras. Assim fala a nossa mestra Helena Blavatsky. Né? Então, aqui, foi Baldoni que escreveu em seu Muntakab, ou Tawaraki, 2 obras, né? Conforme a HPB nos ensina. Né? Como eles, os xamanas e brahmanes, sobrepujam todos os homens eruditos em seus tratados de moral ou de ciências físicas e religiosas, e alcançam um altíssimo grau em seu conhecimento do futuro, em seu poder espiritual e em perfeição humana. Apresentaram provas com fundamento e razões de testemunhas. Veja só a ligação com o futuro, né? Quer dizer, é impressionante. Essas obras que estavam lá, estão, né, nos mundos internos, falam sobre o futuro, previsões sobre o que vai acontecer com a humanidade. Né? E inculcaram suas doutrinas com tanta segurança que ninguém poderia levantar a menor dúvida no espírito de Sua Majestade, ainda que as montanhas se desfizessem em pó ou se o céu se rasgasse em pedaços. Sua Majestade houve por bem entrar em averiguações sobre a seita desses infiéis, que não podem ser contados, tão numerosos são, e possuem quantidade imensa de livros revelados. Então, está essa relação desse imperador Akbar com esse processo todo do conhecimento oculto que nos é revelado por Helena Blavatsky. Né? É de ver que a obra de Badaoni, né, como ela diz, foi mantida em segredo e não foi publicada antes de um reinado futuro de Jahangir. Então, essa obra de Badaoni foi mantida em segredo. Né? É assim que funciona. Né? Os mestres sempre guardam em segredo todas essas obras e impedem a sua degeneração ou destruição. Por outra parte, olha só, informação da HPB. Isso é muito importante agora o que nós vamos ver. Por outra parte, em todas as grandes e ricas lamazerias, o que são lamazerias?
onde vivem os lamas, né? Os lamas são a lamazeria onde vivem os lamas. Então, em todas as grandes e ricas lamazerias existem criptas subterrâneas e bibliotecas em grutas cavadas na rocha. Sempre que os Compa ou Lahang, né, se achem situados nas montanhas. Além do Saidan ocidental, nos solitários desfiladores do Kuenlun, tudo isso no Oriente, né, há vários desses sítios ocultos, muitos sítios ocultos, né, essas lamazerias, né, ocultas, criptas, né, ao longo dos cumos de Alintag, que ela chama, né, onde a terra ainda não foi tocada por nenhum pé europeu, e acredito que até hoje ainda não, existe uma aldeia perdida no interior de uma profunda garganta. HPP nos fala. É um pequeno aglomerado de casas, mais um lugarejo do que propriamente um mosteiro, como um templo pobre de aspecto, guardado apenas por um velho lama que mora em uma ermida próxima. Dizem os peregrinos que as galerias de salas subterrâneas do templo encerram uma coleção de livros em tão grande número que, segundo as informações, poderia ocupar o próprio Museu Britânico. Olha só, veja bem, situada numa cidadezinha lá no Oriente, na verdade que ninguém, um povoado que ninguém dá importância, mas dentro desse templo, né, dessa ermida, existe uma quantidade de documentos e papiros que não caberia no Museu Britânico. Olha só o que a KBB fala. Veja só a grandeza desse conhecimento oculto que está guardado nesses mundos subterrâneos. Uma rápida ideia de todo o que acontece, né, desses conhecimentos que estão ocultos nos mundos internos. Reza a mesma tradição que as regiões atualmente desoladas e áridas do Tarim, um verdadeiro deserto no coração do Turquesão, estavam outrora cobertas de cidades ricas e florescentes. Hoje, apenas alguns verdes oásis quebram a monotonia daquela terrível solidão. Um deles, que recobre o sítio de uma vasta cidade sepultada no solo arenoso do deserto, não tem dono conhecido, mas é visitado com frequência por mongóis e budistas. Os mestres vão sempre lá, nessas regiões distantes, né? A tradição fala também de imensos recintos subterrâneos, de amplas galerias cheias de estelas e cilindros, cheias de documentos, de repositórios desses documentos em forma de estelas e cilindros. Né? Pode não passar de um simples rumor, mas também pode ser um fato real. Eu acredito que, claro que não é um rumor, que são fatos que são propalados, são contados, né, por aqueles que lá estiveram, né, e isso realmente tem uma existência real. É provável, a HPB fala, é provável que tudo isso provoque um sorriso de incredulidade. Ela fala isso, né? Talvez um ser humano comum, né, que esteja muito afeito do século XIX, falando, né? Imagina o século XX, envolvido com os processos da ciência, o positivismo, diz, isso tudo é bobagem, isso não existe, né? Então, ela diz que pode provocar no rosto de muitas pessoas um sorriso de incredulidade, como se dissesse, isso não existe, isso faz parte da fantasia. Que o leitor, apesar disto, antes de dar por assente, antes de aceitar, né, a inverossimilhança, ou seja, da não verdade da versão, se detém um pouco e procure refletir nos seguintes fatos bem conhecidos. Então, ela vai citar fatos, ela cita fatos conhecidos dos investigadores. Né? As investigações coletivas dos orientalistas, em especial os trabalhos levados a efeito nesses últimos anos pelos que se dedicaram ao estudo da filosofia comparada e da ciência das religiões, trouxeram-lhes a convicção de que um número incalculável de manuscritos e também de obras impressas que se sabe ter existido já não podem ser encontrados atualmente. E muita gente diz, talvez esses documentos já não existam mais. HPB diz, desapareceram sem deixar o menor vestígio. Uma hipótese. Se era uma obra sem importância, é de admitir que as tivesse deixado de perecer no curso ordinário do tempo. E que até tenha seus nomes,
até os seus nomes se apagassem da memória humana. É isso. Mas não é assim, pois conforme hoje comprovado, a maior parte delas continha a verdadeira chave de outras que ainda existem, embora sejam de todo incompreensíveis para a maioria de seus leitores, por falta daqueles volumes adicionais de comentários e explicações. É claro que existem textos originais e textos que explicam, né? Comentários e explicações. É claro que um orientalista, um indivíduo que tenha a capacidade de estudar ele tem todos esses documentos, ele precisa ter uma formação especial para isso, né? Não é através de um conhecimento ocidental, né? Isso baseado na ciência oficial, que ele vai conseguir entender. Ele precisa ter uma formação interna, um processo de autoconhecimento muito desenvolvido, para poder decifrar e transmitir para o mundo atual o que lá existe, né? É certo que o nosso mestre diz, isso aí ele afirma com toda veemência, de que grande parte de todos esses documentos contidos no Oriente foram trazidos para o Oriente, aqui para o Brasil. É isso? E o ponto de convergência desses documentos é justamente o que nós conhecemos na Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é o ponto de entrada de todo esse conhecimento do Oriente para o Ocidente. É isso? Então, nós vemos o conhecimento do Tibete, do Oriente, os Vedas, foram todos trazidos para o Ocidente. Porque isso é o caminho, né? É o caminho, o itinerário de Ió, justamente trazer aqueles conhecimentos do Ocidente, do Oriente para o Ocidente. Porque é a vez do Ocidente fazer o trajeto da evolução. Né? Eu sou mestre disso. O nosso mestre diz, antigamente se falava, né? Ex Oriente Lux, eis a luz do Oriente. O nosso Swedenborg falava, o grande filósofo Swedenborg, ele falava isso, né? Ex Oriente Lux, eis a luz do Oriente. O nosso mestre diz, não, hoje é assim, ex Occidente Lux, em latim, eis a luz do Ocidente. Então, a luz está no Ocidente. Ou seja, todos esses manuscritos foram trazidos para o Ocidente, tanto projetados na forma objetiva física, mas principalmente tanto também na forma dos mundos internos, levado para os mundos internos. E isso aí é preciso ser conservado. Né? Isso é um assunto muito importante a ser estudado. Nós vamos, com o tempo, agora, à medida que assim for desenvolvendo nossos assuntos, nós vamos justamente enfocar, né, a questão dos mundos internos com as hierarquias, né, que determinam o fundamento das civilizações. É isso? Normalmente, quando nós pensamos numa civilização na face da Terra, nós imaginamos que essa civilização aconteceu pela ação do ser humano. Não é assim. Não é assim. Toda civilização que acontece na face da Terra, ela tem como fundamento os mundos internos. Os fundamentos estão nos mundos internos. Senão, não haveria possibilidade. Não haveria possibilidade. E todo início de civilização, em todo início de qualquer civilização, sempre está presente os mestres dão orientação. Então, a ciência imagina, assim, por exemplo, Roma, 753 a.C., fundação de Roma, né? Como é que nasceu Roma? Ao lado do rio Tibre, né? Meia dúzia de palhoças, casebres, né? A gente pode imaginar uma coisa bem simples, e deu origem com o tempo ao grande Império Romano. É isso? Que durou quase 2.000 anos. Mais de 2.000, se nós considerarmos até a queda de Constantinopla, né? Então, em 1453. Então, mas, sempre lembrando, seguindo os ensinamentos da HPB, Helena Petrovna Blavatsky, todo o processo de desenvolvimento baseia-se na influência dos mundos internos, senão não haveria possibilidade. O Brasil, inclusive, né? Nós temos aqui 3 sistemas geográficos no Brasil, 3 conjuntos de mundos internos que dão sustentação àquilo que o nosso mestre denomina ser o Brasil, né? O berço da nova civilização. E esse berço da nova civilização, que deverá ocorrer no Brasil, e isso está se encaminhando para um desfecho fantástico no ano 3005, né? Tanto que o nosso canal chama-se Canal 3005, esse desfecho vai acontecer nessa época, é baseado na ação dos mundos internos, dos mestres que lá estão. Eles vão passando informações, e cabe ao ser humano ser o veículo dessas informações e trazer para o mundo objetivo. Como nós, retomando a linha de Roma, né? Roma, 753 a.C., surgiu
Lá estava, naquele tempo, né, na fundação de Roma, estava lá decretado, estava fundamentado todo o futuro de Roma, através dos mundos internos, que lá estavam colaborando. Né? E tanto que Roma atingiu esse apogeu fantástico. Né? O Egito também. O Egito não surgiu simplesmente por uma ação humana, claro que não. Surgiu por uma ação dos mundos internos. Tanto que a prova evidente disso, e não precisa ser historiador, não é necessário ser historiador para constatar isso. Qualquer pessoa, sem ser historiador, pode constatar isso. As 3 pirâmides maiores e principais do Egito são as mais perfeitas, e foram as primeiras. É isso? Kelfis, Kefri e Miquelinos. É isso? Que a ciência coloca ter sido construída há 4.000 anos, mas foi muito antes. É isso? Pela ciência esotérica, as pirâmides têm uma data de 40.000 anos, ou talvez mais. Né? Mas, veja bem, as 3 grandes pirâmides foram as mais perfeitas. Todas as outras construções foram inferiores às pirâmides. Agora a gente pergunta, por quê? Aquelas 3 pirâmides que deram origem ao mundo fantástico justamente do Egito, né? O Império Egípcio, né? Porque foram as 3 primeiras e as mais perfeitas, justamente porque foram feitas por mestres, para o conhecimento de Atlântida, né? Conhecimento do conhecimento iniciado vindo de Atlântida, né? E foram implantadas no Egito através dos mestres. E tanto é verdade isso que a nossa mestra HPB e o nosso mestre, professor Henrique de Souza, também, e os dois afirmam esse fato, né? Que até hoje não se conseguiu entender perfeitamente, ou perfeitamente quase nada a respeito das pirâmides. Né? As pirâmides têm um significado esotérico extraordinário, né? E tem uma ligação com a astronomia, com a astrologia, etc. Né? Mas não se conseguiu entender ainda o que representa as pirâmides. E a HPB, na sua época, disse que realmente o segredo das pirâmides só se conseguiria ser decifrada no 3º milênio, não é verdade? E, claro, que não pela ciência oficial, porque a ciência oficial não tem. A menos que a ciência oficial se encaminhe, no momento que a ciência oficial se encaminhe pelo caminho iniciático, aí sim, tudo bem, né? Daria para entender as pirâmides. Mas para entender o que está nas pirâmides é necessário ter o autoconhecimento. E não só as pirâmides, mas tudo aquilo que aconteceu com as grandes civilizações. Então, isso é muito importante, todo este fato que a HPB nos conta dos mundos internos, e nós revelamos essa importância de se entender, né? A notoriedade, o fato importante da existência dos mundos internos, e o nosso mestre dá uma ênfase muito grande a esse fato. Então, continuando, tal é o que sucede, por exemplo, com as obras de Lao Tse, o precursor de Confúcio. Disse que ele escreveu 930 livros sobre ética e religião e 70 sobre magia, 1.000 ao todo. Sua grande obra, o Tao Te Ching, o coração de sua doutrina, e a escritura sagrada do Tao Tse contém apenas, como é demonstrado por um famoso estudioso que a HPB ela denomina Estado de la Júlia, umas 5.000 palavras, em uma escassa dúzia de palavras. No entanto, acha o professor Max Müller, conforme a HPB fala, que o texto é ininteligível sem comentários. Sendo Julian obrigado, esse estudioso Julian, né, obrigado por sua tradução, a consultar mais de 60 comentários, o mais antigo dos quais escreveu por volta do ano 163 a.C., e não em época anterior. Durante os 4 séculos e meio que antecederam a este mais antigo dos comentadores, houve tempo mais que suficiente para que a verdadeira doutrina de Lao Tse fosse velada à compreensão de todo mundo, exceto a dos sacerdotes iniciados. Veja bem, então a doutrina de Lao Tse existe a escrita, mas existe a parte velada, que é somente acessada pelos grandes sacerdotes. Os japoneses, entre os quais se encontram hoje os mais sábios sacerdotes e adeptos de Lao Tse, isso ela fala no século XIX, né? Ela fala isso no século XIX. Os japoneses limitam-se a sorrir em face das suposições e disparates dos sinólogos europeus. Sinólogos são aqueles que estudam coisas da China, do Oriente. Né? E a tradição afirma
que os comentários chegados ao conhecimento dos nossos orientalistas ocidentais não representam os verdadeiros anais ocultos, senão véus intencionais, e que todos os comentários reais, como quase todos os textos, há muito desapareceram aos olhos dos profanos. Então, é isso que a HPP fala, né? Que muitos estudiosos orientais tentam decifrar esses conhecimentos, mas esses conhecimentos estão velados, né? Velados quer dizer, existem véus colocados nesses documentos, né? E intencionalmente, né? Véus colocados intencionalmente pelos mestres para impedir a degeneração desses conhecimentos, caso caiam em mãos de pessoas irresponsáveis, né? Que façam comentários ou façam degeneração desses conhecimentos. É verdade que no século XIX, os orientalistas iam à Índia e verificavam todos os documentos, né? Traziam informações, mas tinha um certo ceticismo a esse respeito, né? Consideravam os Vedas apenas um conjunto de hinos muito fantasiosos, alegóricos. Depois, no século XX, ao final do século XIX, a partir do século XX, que novos estudiosos foram estudando mais profundamente e foram verificando que nesses textos sagrados, né, velados, existiam conhecimentos profundos a respeito do universo, a respeito do nosso sistema solar, a respeito de outras humanidades, outros seres em outros planetas, viagens interplanetárias entre planetas e assim por diante, né? Sobre a Lua, etc. Só que, claro que velados, né? Contados, explicados num sistema criptografado, como se fala atualmente. E a HPB já utilizava esse termo da criptografia, né? Uma escrita oculta, né? Então, é claro que os mestres, esses textos sempre mostram esses assuntos dentro de um panorama simbólico, né? Justamente para impedir que as coisas se degenerem com o tempo, né? Sobre as obras de Confúcio, então, diz o HPB, cita Max Müller, né? Ela diz: se voltarmos nossa atenção para a China, veremos que a religião de Confúcio assenta suas bases nos 5 Qing e nos 4 livros Shu, já por si considerável extensão, entremeados de amplos comentários, sem os quais os letrados, inclusive os mais sábios, não se aventurariam a sondar as profundezas do seu cânone sagrado. Aí está. Então, aí está. Então, os estudiosos, ela diz, né, que esse estudioso diz que, na verdade, os estudiosos acabam entendendo uma parte desse conhecimento superior através dos comentários que existem relacionados a essas obras, feitas pelo próprio autor ou por outros estudiosos que são mestres, né? Certos comentários a respeito dessas obras que dão a possibilidade de se ter uma interpretação mais profunda a respeito dos assuntos. Então, veja bem que a HPB ela fazia questão de trazer esse assunto, né, da existência desses grandes documentos, extensa vastidão de documentos no mundo interno, e parte delas projetadas, escritas no mundo objetivo, né, como dando consubstanciação, né, dando base para, dizendo que nós aqui no planeta Terra nós temos uma quantidade enorme de documentos que nós podemos consultar e que contém justamente registros sobre a ciência iniciática das idades. E o nosso mestre ele fala profusamente a esse assunto, né? Todos aqueles que vierem para a Sociedade Brasileira de Obiose, fizeram seu curso de iniciação, não é isso? Depois, quando entrar na série interna, quer dizer, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose, tem a possibilidade de estudar as revelações do professor Henrique de Souza. Aí entra com bastante profundidade nesses conhecimentos esotéricos a respeito desses documentos antiquíssimos, né? É claro que devemos salientar também que as revelações do nosso mestre, professor Henrique de Souza, como de HPB, mas vamos falar mais do nosso mestre, né? As revelações, elas também são limitadas à capacidade de entendimento do ser humano. Então, nosso mestre sempre diz que todo mestre, toda manifestação avatárica se dá debaixo de uma tônica. Então, o mestre fala debaixo de uma tônica. Por que de uma tônica? Porque aquela tônica é indispensável para que seja entendido pela humanidade daquela época.
na verdade, naquela época. Nós podemos dizer o seguinte: temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, e temos agora uma possibilidade de uma nova obra, né, ser escrita, né, no terceiro milênio, né, com a junção do budismo e do cristianismo, né, o pensamento de Buda e de Cristo. Né. Agora, é claro que Jesus, o Cristo, não poderia pregar as suas ideias no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Moisés, porque não seria aceito. Já não foi aceito na sua época, na verdade. Já na sua época, no ano zero, nós consideramos, né? Ano zero, ele não foi aceito. Imagine se ele falasse isso 2000 anos antes. Então, não é possível. Então, ele falou na tônica do ciclo. A tônica, eles poderiam ter entendido. É claro que a tônica do terceiro milênio já é outra. Não que o Cristo esteja errado. Não está errado, ele falou tudo certo. Mas ele fala coisas para a tônica do ciclo em que ele estava destinado ao eterno a falar. Mas existe uma outra tônica, que é a tônica do terceiro milênio. A tônica do terceiro milênio, o nosso mestre nos ensina qual é a tônica do terceiro milênio. E é a tônica da reconstrução, do autoconhecimento. Né? Inclusive, a própria noção de Deus, isso nós vamos, na próxima live, já estou jogando uma ideia. Na próxima live, nós vamos conversar sobre isso, sobre Deus interno, sobre todo esse significado, já está planejado. Então, dentro do terceiro milênio, o entendimento de Deus vai ser diferente. Não superior ao do Cristo, mas diferente. Porque é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Né? Então, é claro que... E Jesus já deu, naquela época, um prenúncio disso. Quando ele falou, isso nós vamos falar na próxima live, né? Vós sois deuses. Isso já foi um avanço extraordinário na época. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. E já anteriormente havia sido dito também de maneira no Antigo Testamento já tinha sido dito, né? Agora, no terceiro milênio já vem a ideia de que nós somos deuses, conforme Jesus falava, e temos que trazer esse Deus para fora. Esse Deus tem que renascer. É por isso que essa obra, esse livro que eu escrevi, né? Aqui, a aurora dos deuses no braço de Órion, que eu falo, né? A aurora dos deuses. O que é a aurora dos deuses? Os deuses que estão dentro de nós. Cada um tem um Deus dentro de si. Então, é necessário que esse Deus renasça. Existe a aurora dos deuses no braço de Órion. Né? A aurora dos deuses em contraposição àquilo que temos na obra de Wagner, né? Que é o crepúsculo dos deuses. Né? O Wagner fala, né? A grande ópera, né? A grande ópera, que é uma ópera de quase 6 horas de duração, são divididas em 4 partes, e a última parte é o crepúsculo dos deuses. Né? Onde nesse crepúsculo dos deuses, há uma luta em Asgard, né? Que é o mundo interno, Asgard, uma luta entre os deuses e as forças do mal. E essas forças se chocam tão fortemente que todos os deuses acabam morrendo, tanto os da esquerda, tanto os da evolução, os que trabalhavam pela ação evolutiva, como ação involutiva. Isso está na mitologia nórdica, né? O crepúsculo dos deuses, que Wagner eternizou na música através da ópera Crepúsculo dos Deuses. Né? Então, nesta mitologia, os deuses lutam entre si e todos morrem. Não sobra um. Então, no final, a terra pega fogo no Crepúsculo dos Deuses. É um incêndio total na terra. Não é isso? Um incêndio total na Terra. Aliás, Wagner teve uma dificuldade muito grande de colocar isso no palco. Né? Se a gente vê os comentários, né? Imagine colocar no palco de uma ópera algo que seja semelhante a um incêndio do planeta Terra. Né? Um incêndio do planeta Terra, depois houve uma inundação, um dilúvio no planeta Terra, conforme essa mitologia nórdica. Mas os deuses sumiram. Crepúsculo dos deuses. Mas depois, descendentes desses deuses repovoaram a Terra. E começou o monstro ciclo novamente. Então, isso aí é o crepúsculo dos deuses. Né? Mas aqui nós estamos falando da aurora dos deuses, né? Que é justamente o renascimento dos deuses dentro de nós mesmos. Então, vamos passar a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para ele fazer os seus comentários e enriquecer a nossa abordagem. A nossa abordagem, a abordagem da nossa mestra Helena Petrone Blavatsky e o professor Henrique Gerson. Por favor, nosso irmão Carlos Nascimento.
Então, professor, o senhor traz à tona dois personagens que trazem muito conhecimento para a humanidade, né? E quando o senhor fala em todos esses registros, né, que a gente tem, ou de maneira oculta, que um dia vão ser descobertos ou tudo mais, sempre surge uma dúvida em relação a tudo isso, professor. Pelo seu conhecimento, por exemplo, a humanidade ela evolui e registra isso? Ou tudo isso já está delineado no mundo oculto e os seres de hierarquia que vão trazendo para a realização aqui na face da Terra? Uma grande pergunta. Uma grande pergunta que foi feita. Parabéns. E também, viu, Carlos? Você Oi, pode. Ô, Carlos, oi, pode falar. eu vou comentar esse respeito do futuro. E também, se tiver mais perguntas aí dos nossos participantes, né? Tá, Depois que eu explicar, se tiver mais perguntas aí no chat, né? Aí a gente vai respondendo. Então, ok. isso é uma coisa muito importante, né? Nós dizemos assim, o seguinte: o futuro da humanidade. Olha, eu meditei muito sobre isso, né? O que é o futuro? O que é o futuro? Não é isso? Então, é uma grande. O que é o futuro? Existe um futuro determinado? Um futuro determinado? Não, não existe um futuro determinado. É isso. O que existe é o seguinte: existem possibilidades, eventos que acontecem na face da Terra atualmente. Possibilidades, eventos. Agora, veja bem que interessante, pelo conhecimento iniciático. A cada segundo, vamos dizer, uma pessoa, a cada segundo para uma pessoa, a cada segundo que ela vive, se descortina um horizonte de infinitos futuros. Infinitos futuros. Dependendo da atitude da pessoa, ela vai determinar um futuro específico. É claro que esse futuro, para a pessoa, está constantemente mudando. Esse futuro está constantemente mudando. Essa infinidade, esses infinitos futuros, está constantemente mudando. Dá para entender isso? A cada segundo. Então, se num segundo eu tomo uma atitude, eu originei um futuro. Estou originando um futuro. Agora, se eu originar um outro comportamento oposto, eu vou originar um outro tipo de futuro. Então, a cada comportamento meu, estou falando meu, a cada comportamento meu, a cada segundo, eu origino um futuro específico. Então, eu não tenho um futuro definido para mim. Eu vou dizer, o meu futuro é esse. Não. O meu futuro depende da minha atitude naquele momento. Eu vou determinando o meu futuro naquele momento. Agora, veja bem, vamos agora no sentido da divindade. Hein? A divindade, ela sabe todos os possíveis futuros de um ser humano. Essa é a diferença. Nós sabemos um futuro. Se eu pudesse saber um futuro, seria aquele futuro que eu estou determinando nesse segundo. Um futuro. Mas a divindade sabe os infinitos futuros que eu posso determinar, dependendo do meu comportamento. Isso que é importante. Então, por isso que Deus sabe o futuro? Sabe. Deus sabe o futuro. Deus sabe não o meu futuro que eu tenho no exato momento. Deus sabe os infinitos futuros que eu poderei ter dependendo da minha atuação no momento atual. É claro, dependendo da minha atuação, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, eu vou determinar o futuro. Não é verdade? Aí envolve a lei do karma e uma série de coisas. Né? Na verdade, eu estou sempre alterando o meu futuro. É assim a humanidade também. A humanidade também, não é verdade? Então, a humanidade no conjunto, nós somos um, né? Somos aí 7 bilhões de seres humanos, né? Mas nós somos um, né? Na verdade, reunindo tudo é uma consciência só, na verdade? Uma diversidade grande, mas reunindo tudo a um só, né? Então, a humanidade, por isso que é uma unidade, né? A humanidade, ela determina um futuro. Aquele futuro que ela está determinando com o conjunto de ações que ela está agindo naquele determinado segundo. Ela tem um futuro. Mas a humanidade tem infinitos futuros, dependendo do seu comportamento. A divindade sabe. A divindade sabe todos os possíveis futuros. Então, é por isso que a lei não falha. A lei é justa e perfeita. Porque ela tem soluções e tem condições e tem providências necessárias para qualquer futuro que venha a acontecer. Agora, nós podemos, de maneira bastante humana, prever o futuro, de maneira bastante humana, sem ter iniciação. Né?
sem sermos iniciados, né, nós podemos prever o futuro da humanidade. Né? Se nós tivermos uma humanidade desumana, que não tenha amor, que não tenha respeito, o futuro está bem delineado na nossa cabeça. Né? Qual é o futuro de uma humanidade? Que não preserva o amor, nem os direitos humanos, nem protege o seu semelhante. O futuro é muito ruim, né? Não é verdade? Agora, se nós tivermos uma humanidade, por isso o nosso irmão diz, como é que o homem determina o seu futuro? Claro, determina o futuro. Mas como determina o futuro? Através do comportamento atual. Comportamento coletivo, né? Agora, a divindade sabe todos os futuros. Tudo que puder acontecer, a divindade sabe. Então, veja bem, um dos futuros da humanidade é o ano 3005. Um dos futuros da humanidade é o ano 3005. Sermos realmente uma humanidade desenvolvida, com todo o processo de desenvolvimento, esclarecida, autoconhecimento, mas é uma possibilidade. Não é uma determinação da divindade. É como se fala, né? Nós temos que fazer o papel a lição de casa. E se adequa perfeitamente àquilo que se fala nos bancos escolares, né? Os alunos, né? Faça a lição de casa. E nós temos que fazer a lição de casa. Agora, qual é a nossa casa? O planeta Terra. A nossa casa é o planeta Terra. Então, nós temos que fazer essa lição de casa. Então, é claro que a divindade projeta, isso o nosso mestre determina, um futuro maravilhoso para a humanidade no ano 2025, se a humanidade corresponder a isso. Veja bem, está tudo na mão do ser humano. Não é um decreto da divindade. A divindade estabelece as possibilidades, mas é o ser humano que determina isso. É claro que nesse transcorrer dos fatos, é isso, nesse terceiro milênio, como já explicamos, né, a divindade está estabelecendo uma série de mecanismos de depuração da face da Terra. Depuração. Então, o Espiritismo fala isso, né? O mundo passa de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Aí sim, então a lei vai fazendo uma depuração. E Jesus já falava, né? Separação do joio do trigo. O joio vai ser tirado do trigo, só vai ficar o trigo. Mas mesmo assim, esse trigo tem que corresponder à expectativa da divindade. O que é o trigo? A elite. O trigo que sobra na humanidade é uma elite espiritual. Agora, essa mesma elite não pode falhar. Ela tem que se manter fiel aos princípios da ciência inicial das idades, fiel ao eterno, realizar a obra do eterno na face da Terra. Isso é importante. Aí, então, se essa elite continuar fiel a esse programa de evolução determinado pela divindade, então, aquele momento específico de atividade dessa elite vai determinar um futuro radioso, radiante, maravilhoso, que deverá surgir no 3005. Mas o 3005 não é um decreto, vai depender da ação humana. Ação humana. Então, pode haver queda. Nosso mestre diz, existe queda em cima, no meio e embaixo. É isso? Existe queda em todo lugar. As quedas são possíveis de acontecer. Mas a divindade, como o nosso irmão falou, vai minimizar esse efeito das atividade contrária evolutiva, fazendo justamente a separação do joio do trigo. Isso já foi determinado por Jesus, e a ciência iniciática fala, o nosso mestre fala isso, HPB falou isso, Jesus o Cristo falou isso, todos os grandes mestres falam a esse respeito, né? Então, é a resposta que eu posso dar com relação a essa relação entre o poder que a humanidade tem para determinar o seu futuro. Eu não sei se eu falei o que devia falar, o nosso irmão Carlos, né? Isso, falou sim, professor. Inclusive, uma irmã nossa, a Vera Antônia Teixeira, ela complementa tudo isso, até porque existe o livre-arbítrio do homem, né? Exatamente, o livre-arbítrio. A divindade, ela respeita o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio de escolher. Agora, é claro que o livre-arbítrio, como eu sempre falo, né? Eu sempre falo, não, isso é uma dedução lógica da ciência iniciática. O livre-arbítrio não é uma doação. Não é uma doação da divindade. A divindade não doa o livre-arbítrio. Ela doa a possibilidade do livre-arbítrio. É isso? O que é a possibilidade do livre-arbítrio?
Nós sabemos, a doação da tríade superior, ainda em formação, a tríade superior. E quem desenvolve essa tríade superior, cada vez mais, ela tem possibilidade de ter um livre-arbítrio cada vez maior. Ou seja, escolher conscientemente o seu caminho. As pessoas podem escolher, mas às vezes não escolhem com livre-arbítrio, escolhem seguindo a cabeça dos outros. E isso é muito importante nesse estágio que nós estamos vivendo, porque nós sabemos disso, que as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foram determinadas justamente pela falta do livre-arbítrio, né? Porque a massa seguiu a cabeça de muitos. Não é verdade? Existem ditadores que jogam uma ideia e todo mundo vai atrás, bate palma, segue, ele é maior e colocam ele no altar, não é verdade? Isso é falta de livre-arbítrio. E até hoje continua assim. Até hoje continua assim. Massas enormes de seres seguem um ditador, seguem um indivíduo que lava a sua mente e executam coisas sem raciocinar, sem perceber o que estão fazendo. Não tem livre-arbítrio. Dessa massa humana, existe uma massa humana muito grande que não exerce o livre-arbítrio. Então, isso vai em decorrência acaba prejudicando o futuro da humanidade, né? No seu sentido mais amplo da evolução espiritual. Pois não, Carlos, mas a nossa irmã está perfeitamente correta, viu? O professor Walter colocou uma colocação, professor, muito interessante, porque em relação à política, ao controle de tudo isso, o povo, que é a maioria, tem uma força muito grande, né? E ele não sabe o potencial que tem e sempre deixa na mão de uma minoria para resolver todos os seus problemas, quando a grande maioria tem capacidade para solucionar tudo isso. Por que a humanidade permite, né, essa inversão de valores? Bom, nós devemos dizer o seguinte, olha, nós falamos muito em democracia, né? A democracia, todo mundo fala, democracia, maravilhoso, etc. Mas, olha, vocês vão me dizer, é uma opinião minha, não é a opinião da HPB, nem do professor Jesus, nem nenhum médico. Opinião do Walter, baseado em fatos que eu vejo pela frente. Existe democracia no mundo? Existe algum país que tem democracia? Não tem. Não tem porque a estrutura não está preparada ainda. Aquela democracia que é dita por Platão, Aristóteles, né? Não existe ainda. Por quê? Porque a humanidade ainda não atingiu ainda o estado de consciência para o exercício pleno da democracia nos moldes que foram pensados por Platão, Aristóteles, etc. Tanto que eu já falei isso com Winston Churchill, né, na sua época, década de 40, né? Ele foi um grande estadista, talvez o maior estadista que nós conhecemos em toda a história do planeta Terra, Winston Churchill. Ele fez uma afirmação até interessante. Ele disse que a democracia é muito ruim, mas é o melhor sistema que temos. Ele falou. Década de 40. Ele disse, em outras palavras, mas o sentido é esse. A democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. É melhor que uma ditadura, a democracia. Né? Agora, como a nossa irmã falou, ela pôs esse termo povo, que o poder está na mão do povo. Isso realmente é uma falácia, não é bem verdade isso, né? Isso aí, todas as constituições falam isso do mundo inteiro. As constituições dos Estados Unidos, do Brasil, da França, dizem assim, o poder emana do povo. Na verdade, não é bem assim, né? Porque nós sabemos que povo é uma mistura de tudo que é de ruim e de bom numa sociedade. Ou eu estou mentindo? Povo é uma mistura de anjos e demônios. É uma mistura. Na hora de exercer o voto, o santo vota e o demônio vota também. Não é? O demônio vota e o santo. O marginal vota, o bandido vota também. Vai lá e vota. E o santo vota também. Esse é o povo. Então, o povo realmente na democracia tem um significado muito restrito. Agora, quando falamos em elite, é diferente. Elite. Aí eu posso dizer, a força provém da elite. Não é elite econômica, elite social, elite... Não é isso. É elite espiritual. Aí sim.
E aí já vamos entrar justamente no futuro regime, né? Então, em futuros regimes que nós vamos ter, né? No futuro, né? Mas esse conceito de povo não é bem aquilo que a literatura fala, que o povo resolve tudo. Não, o povo não resolve. Por quê? Uma parte do povo não tem livre-arbítrio. Para começar, uma parte do povo não tem livre-arbítrio. Não é verdade? Uma parte do povo não tem livre-arbítrio. E uma grande parte, né? Eu posso até 2/3 do povo não tem livre-arbítrio. Estou falando do Brasil? Não, estou falando do mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, tal. Eles vão atrás dos outros. Eles vão estar atrás dos outros, fazem manifestações, fazem passeatas. Na verdade, essas manifestações e passeatas, na verdade, são comandadas. São comandadas por cabeças, né? E as pessoas não têm livre-arbítrio para decidir. Às vezes a pessoa fala sem saber o que está fazendo. A pessoa faz coisas sem saber. Eu já vi várias passeatas aqui no Brasil mesmo, né? Não estou citando passeata A, B ou C, em que o repórter chega para um determinado pessoa que está na passeata e pergunta: o que você acha a esse respeito sobre a passeata? Ele não sabe responder. Ele não sabe nem responder o que ele está fazendo ali, o que ele está defendendo. Ele tem dificuldades. Ele vai porque os amigos vão, o chefe vai, o chefe do partido determina, qualquer partido, não estou especificando partido. Não estou falando do Brasil também, estou falando de todo mundo. Nós sabemos que na França, que é um país super evoluído, nós temos lá movimentações de seres humanos que entram, quebram lojas, invadem, destroem, botam fogo em tudo. Isso aí é livre-arbítrio? Não é livre-arbítrio. Isso é povo? Não é povo. Não é povo. Povo, isso é elite. Isso não é elite. A elite não faz isso. A elite espiritual não sai quebrando, botando fogo, invadindo. A elite faz isso? Não faz isso. Nós vemos no mundo, né? Frequentemente, eu não vou citar fatos, né? Mas frequentemente nós vemos invasões, quebra-quebra, aqui no Brasil e em outros países, Botafogo. Isso não é a elite que faz, é um povão que realmente não segue o seu livre-arbítrio. É claro que a humanidade deve evoluir, pois falando com a nossa irmã diz, não é simplesmente o povo, não é educar o povo, não é o povo, a gente pode educar para que o povo se transforme numa elite. A elite, sim, é a força. A elite é a força. A elite espiritual. Aquela que comanda o destino de uma nação e do povo, mas com bases espiritualistas. É isso? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento, para a gente nos desligarmos completamente desse estágio primitivo em que nós nos encontramos no sentido político, né? Na verdade, politicamente, no mundo inteiro, nós vivemos um estado ainda muito primitivo. Eu estou mentindo? Eu acho que não. Vivemos num estado muito primitivo. É só ver diariamente o que acontece em todos os países do mundo. É uma primitividade muito grande, uma luta entre classes políticas que, no fundo, não tem razão, não tem lógica. Não tem lógica plausível, não tem consistência. Eu digo consistência espiritual. Não tem consistência espiritual, ligado com uma filosofia transcendental cósmica. Ou seja, eles lutam pela personalidade. É uma luta do quaternário. É uma luta que é traçada no quaternário. O que é o quaternário? É justamente onde estão ali todas as questões pessoais. Os interesses pessoais, interesses de partidos, interesses econômicos, interesses de grupo, interesses disso, daquilo. Né? São interesses de grupos. Né? Isso funciona no mundo inteiro. Isso é povo. Agora, o que nós temos que trabalhar para o ano de 2005 é o desenvolvimento cada vez maior de uma elite espiritual. E essa elite que vai comandar a humanidade. Essa elite vai dar o conhecimento, vai transformar conhecimento para os outros irmãos que estão num estágio inferior, dando o comando para que nós possamos alcançar este desenvolvimento extraordinário do futuro, em que o nosso mestre afirma ser o ano 3005. Mais alguma conotação, Carlos Nascimento, por favor? Então, professor, é interessante que a pandemia mostrou para todo mundo que o mundo é muito vulnerável em relação à democracia, né? E o Henrique Bernardes, ele realmente ressalta que a gente não tem uma democracia plena no mundo. Não tem, né? E ele termina assim, professor, diante desse cenário, como chegaremos à sinarquia? Exatamente. Aí é uma grande pergunta. A sinarquia.
nós vamos ter uma live, ou talvez várias lives sobre sinarquia. Uma live apenas não é suficiente. Vão ter vários encontros de caminho para a iniciação falando sobre sinarquia. Eu já estou planejando isso aí. É claro que para a sinarquia o processo é diferente. Né? O processo é diferente, um processo superior, não é isso? O desenvolvimento do livre-arbítrio e o desenvolvimento da capacidade da comunhão, da convivência pacífica entre todos os elementos da sociedade. Eu devo dizer que a sinarquia não é um regime político. Muita gente pensa que a sinarquia é um regime político. Não é. Quer dizer, não vai haver um momento em que vai se decretar. A gente decreta a independência, né? Faz a declaração da independência, a declaração da república. Não vai existir a declaração da sinarquia. Não vai existir. Não vai existir. Nesse momento não vai existir. Vai ser paulatinamente vai acontecendo, através da expansão do estado de consciência. Isso. Arquia significa governo. Sim, em conjunto. É o governo em conjunto de todas as pessoas, respeitando todos os direitos e deveres, e principalmente tendo essa conotação do fator espiritual no sentido evolutivo da humanidade. Não é verdade? Então, uma outra coisa, a sinarquia não é direita nem esquerda, nem alto, nem baixo, nem centro, nada disso. Não tem conotação ideológica. A sinarquia não tem conotação ideológica. A conotação da sinarquia é espiritual. Espiritual. Ou seja, na verdade, a sinarquia tem por base a convivência da divindade com a humanidade. É isso que nós temos que atingir. Nós temos que voltar aos nossos caminhos da Atlântida, né? Que tinha Atlântida, com a divindade convivendo com a humanidade, cada vez mais intimamente. E o próprio ser humano tornando-se Deus, né? Trazendo a divindade para fora. Então, o processo sinárquico é um processo de transformação interna do indivíduo. Não é de conhecimento, não é de convencimento. Não vai existir um partido sinárquico. Não existe um partido sinárquico, é impossível isso. Não tem sentido disso. Partido sinárquico, partido da sinarquia. Não existe. Porque a sinarquia é um estado de consciência. Estado de consciência. E esse estado de consciência prevê justamente a realização na Terra dos projetos arquetipais da divindade. Eu só dou um exemplo. Eu dou um exemplo simples para o irmão, né, que está falando sobre sinarquia, a natureza. A natureza é sinárquica. É isso? Só que é uma sinarquia inconsciente. Eu sempre falo isso, né? Uma sinarquia inconsciente. Por exemplo, o mamão, o mamoeiro dá mamão, a laranjeira dá laranja, não é isso? O limoeiro dá limão. Cada pé de uma fruta dá o fruto específico. Isso é sinarquia. Cada coisa colocada no seu lugar. Ou seja, cada coisa fazendo aquilo que lhe é característico. Que lhe é característico. E nós, no mundo, hoje, nós não temos isso. Nós temos gente executando funções para as quais não tem condições de fazer. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro, nós temos gente na justiça que não tem condições de exercer justiça. Nós temos gente exercendo política que não tem condições de ser político. Tem gente que fazendo isso aqui não tem condições de fazer. Na sinarquia, não. O indivíduo vai exercer justamente aquilo que lhe é característico, assim como o limão, o limoeiro dá limão, a laranjeira dá laranja. Cada um fazendo o que lhe é característico na sua tônica específica. Tanto que na sinarquia nós temos 3 níveis, né? Um nível espiritual superior, um nível mediano, que é o da justiça, que controla, e um nível inferior, que é da execução das coisas práticas, da economia, etc. Então, isso aí, o próprio Platão executou isso na sua República. A República de Platão era isso, né? Os 3 níveis, né? E reflete exatamente uma ideia geral da sinarquia. É claro que isso aí, a sinarquia, só vai ser efetivada com o processo de transformação interna do ser humano, indiscutivelmente. O homem tem que se tornar cada vez mais espiritualizado, autoconhecimento deve existir, conhecer a si mesmo, e conhecendo a si mesmo, ele conhece melhor ao semelhante, né? Isso, então, faz parte origina uma convivência amorosa, pacata e construtiva entre todos os seres humanos. Muito bem, nosso irmão Carlos de Cimento, se tiver mais alguma informação. Professor, o senhor fala com uma clareza tão grande e as pessoas estão agradecendo, estão maravilhadas,
porque a gente tem um exemplo aí da natureza, né, que é uma escola que dá uma aula todo dia para a gente, né, de tudo que a gente tem que trilhar para o futuro e a gente não percebe. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo que eu vou dar? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui fazer uma palestra no interior, pela Eubiose, no interior do estado de São Paulo, uma cidade pequena, sobre sinarquia. Sobre sinarquia. Então, a pessoa que me convidou, ela antes, um pouco antes da palestra, ela me, por telefone ou por e-mail, certo? Ela me falou o seguinte: olha, Walter, você só que tem uma coisa, você precisa usar uma linguagem bem acessível, porque nós vamos ter na palestra muita gente do campo, boiadeiro, lavrador, gente que lida com vaca, com boi, com planta. Então, não pode falar uma linguagem muito difícil, para eles, porque eles não vão entender. Aí eu falei para a pessoa, eu respondi para a pessoa: ótimo, esses que vão entender. São esses que vão entender. O boiadeiro, o gente que lida com animais, com plantas, porque eles vivem de frente com a sinarquia todo dia. Eles veem a sinarquia perfeitamente no dia a dia. Os animais, as plantas, vivem o processo sinárquico na sua frente. Então, eles vão entender perfeitamente. Aliás, eu vou dizer mais. Aí eu disse para ele mais o seguinte: eu teria dúvidas de não ser entendido se a plateia fosse de membros da alta cultura da ciência acadêmica. Aí sim eu diria: não vão entender. Olha bem o que eu digo, hein? Se uma pessoa for fazer uma palestra sobre sinarquia para um grupo seleto de doutorandos, de pessoas de alta cultura, de universidades do mundo inteiro, eles não vão entender. Não vão entender. Eles não vão entender. A maioria. Ou alguns podem entender, mas a maioria não vai entender. Porque eles estão fincados, eles estão condicionados àquele entendimento da ciência acadêmica. É isso? A política, etc. Não vão entender. Eles não conseguem se libertar daqueles liames, daquelas ligações, daquelas amarras que tem com o mundo acadêmico para se lançar no espaço infinito do amor universal, das coisas superiores. Então, veja bem, muito importante essa informação. Eu passei por essa experiência e foi uma experiência muito interessante para mim e eu estou passando, então, para os irmãos a respeito desse conhecimento importante. A questão do entendimento da sinarquia. Quem vai entender a sinarquia e quem não vai. Quem entende a sinarquia não é aquele mais culto, não é o mais culto que entende, não é questão de cultura. Aquele mais preparado internamente vai entender a sinarquia e vivenciar a sinarquia aquele que tiver desenvolvido o autoconhecimento. Isso não tem nada a ver com cultura. Cultura é muito importante, mas não define simplesmente tudo. O autoconhecimento é muito importante para o entendimento da sinarquia e para o desenvolvimento da sinarquia na face da Terra. Mais alguma coisa, meu irmão? Mesmo porque esse pessoal do campo, professor, tem um conhecimento que eles realizam todo dia, né? Então, é um ensinamento que eles absorvem e realizam, né? O importante é esse, Exatamente. né? Essa realização. Existe Né? até, eu não sei se ouviram falar, né? Existem, por exemplo, jardineiros que fazem aquela implante, né, de rosas, né, faz aqueles implantes de rosas e tal, e na mão dele a rosa viceja, e na mão de outro não viceja. Então eles têm aquela ligação, eles têm ligação com a natureza, aquela mão para plantar, aquela mão, aquele magnetismo. É a sinarquia. Eles vivenciam isso no dia a dia. Eles convivem com a natureza, eles têm aquela vivência. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? É o dom, né, professor? É O o dom, dom de. É o é dom de. uma coisa É, magnética, espiritual, uma coisa magnética, espiritual. E eu acho que é tão importante cada um encontrar o seu dom, né, de fazer alguma coisa, de Exatamente. realizar alguma coisa. O irmão falou tudo. Cada um tem que encontrar justamente o que é isso? Encontrar a sua tônica. Encontrar a sua tônica. Assim como os mestres vêm falar na tônica, cada um tem que encontrar a sua tônica específica. Porque nós, como mônadas, nós temos 7 caminhos. 7 caminhos. Existem 7 tipos de mônadas. Né? 7 tônicas de mônadas. E cada um tem um caminho específico.
O importante é a pessoa encontrar esse caminho específico. No final, esses caminhos se encontram e a pessoa pode mudar de caminhos, depois, futuramente, ela pode mudar de caminhos à medida que ela quiser. Mas no início é necessário que ela encontre a sua tônica. Aliás, todo mundo sabe, né? Na eubiose, já lançando, né? Nós não temos a cidade do sistema geográfico? A cidade do sistema geográfico. Cada cidade do sistema tem uma tônica, não tem uma tônica? Isso o nosso mestre deixou bem estabelecido. Cada sistema geográfico sul-mineiro e todos os outros sistemas geográficos. Cada cidade tem uma tônica específica. E a gente vai verificar que cada pessoa vai ter uma afinidade maior por uma determinada cidade, que é a sua tônica, né? Ou a espiritualidade, a religião, a ciência, a filosofia, a arte, ela vai ter uma afinidade maior por aquela tônica específica. Ela vai descobrir justamente a tônica que ela tem com relação à cidade do sistema geográfico. Eu não estou inventando, isso é ensinamento do nosso Augusto, mestre, professor Henrique José de Souza. Mas todas as tônicas se convergem, se unem, originando uma oitava coisa, que é uma coisa única. Já são tônicas específicas, mas se unem formando uma oitava coisa, que é a síntese de tudo. Né? Tudo bem, meu caro Nascimento? Mais alguma? E esse assunto sistema geográfico também, né, professor? É um assunto para o futuro para a gente comentar Também por aqui, né? Porque está ligado com cores, sons, está ligado com os dons da natureza, né? podemos linkar isso. E o Brasil é um país privilegiado, né? Com 3 sistemas geográficos, né? Isso está ligado com a nossa estrutura interna, né? Que também é centenária. Né? Tudo é centenário. Exatamente. E os sistemas geográficos do passado, né, professor? Jerusalém, Roma, né? E lembrando também, né? Quando eu falei dos mundos internos, né? Dos mundos internos, que os mestres estão sempre nos mundos internos orientando a formação das grandes civilizações, justamente nesses pontos onde os mestres se encontram, formam-se sistemas geográficos. Forma um sistema geográfico, 7 tônicas, 7 possibilidades, justamente jogando para a face da Terra a potencialidade, as tônicas. As tônicas para reger uma formação de uma nova civilização. Então, o nosso mestre fala, nada acontece por acaso. Uma civilização não acontece por acaso. Toda a civilização que acontece, ela é fruto de um arquétipo, ou de um conjunto de arquétipos que descem para a Terra e é jogada pelos mestres na face da Terra. Esses arquétipos, então, devem ser veiculados por seres humanos, e aí é veiculado no campo da cultura, da arte, da política, etc., etc., plasmando as diversas civilizações. E tanto que até mesmo as civilizações têm tônicas específicas, né? Existem civilizações que têm uma tônica espiritual, outras têm tônica para o descobrimento, outras têm tônicas para a guerra, né? para a parte militar, outras para a política, e assim por diante. Então, são tônicas específicas e que reúnem pessoas específicas naquele conjunto. Tudo isso está dentro de um sistema evolutivo perfeitamente ordenado. Nada acontece por acaso e a lei é justa e perfeita. Muito bom, professor. Eu só quero dar um recadinho, que antes eu tinha avisado que a nossa roda de conversa começaria agora, terça-feira, dia 26, mas foi prorrogada para fevereiro, tá? Mas até lá a gente vai divulgar, mesmo nesse canal 3005, tudo certinho, assunto em que data, horário vai realmente ser realizado. Mas ficou prorrogado, então, para fevereiro. Eu quero, como a gente está chegando no nosso horário limite final, eu queria agradecer a participação de todos, né? E hoje, professor, a gente teve gente de Paulo Afonso, na Bahia, São Lourenço, Minas Gerais, Casca, no Rio Grande do Sul, Taubaté, São Paulo, muita gente dos departamentos de São Paulo, Curitiba, Sorocaba, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Rio Claro, né? Teve bastante gente participando e, pessoal, sempre
linka aí, né? Curte a nossa página, se inscrevam na nossa página. E nesse encontro com o professor Walter, a participação de vocês é muito bem-vinda, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Eu quero desejar uma boa noite a todos, um bom final de semana a todos, e até o nosso próximo encontro no sábado. As suas considerações finais, professor Walter. Considerações. Muito obrigado a todos e luz, paz e amor para todos. Até o próximo encontro.